Bem, gente, vamos começar então. Esse é mais um evento. Esse aqui é mais um evento da Rede Correio. A maioria de vocês são meus alunos. Também pode ter pessoas de outros cursos, né, que a gente faz uma divulgação ampla, né, nos nossos canais. Mas, de qualquer maneira, mesmo meus alunos, né, fica sendo gravado, fica o convite de buscar ter mais informações sobre a Rede Correio. A Rede Correio é um projeto de extensão aqui da Faculdade de Economia, já tem 6 anos, e ele é voltado para a defesa dos interesses do Rio de Janeiro. A gente fala isso, evidentemente, é uma defesa não como o Trump faz, né? É uma defesa baseada em evidência, baseada numa reflexão organizada, né? E até porque, evidentemente, no momento de crise, como a gente já viveu, né, por exemplo, os desdobramentos da crise de 16, 17, é um momento de muita histeria, de muita disputa, conflitos políticos, a gente fala, e muitas vezes nesse momento falta nacionalidade. E isso facilita muito a gente acabar ficando do lado mais fraco. Obviamente que ele tem mais informação, conhecimento, uma interpretação organizada, facilita, evidentemente, conseguir se colocar no debate, se posicionar. Acredito que até, em certa medida, é o que o Brasil está fazendo hoje. Né? O poder econômico e militar versus os Estados Unidos ele não tem. Né? Mas, se ele, evidentemente, organizar, né, fizer uma boa política externa, ele consegue se colocar no debate desse. Né? Até já provocando aqui o nosso debatedor, diferente talvez do que a atuação da Argentina está fazendo, né? Hoje, né, foi visível lá, aquele, podemos dizer, a meu ver, pelo menos um pouco circo armado, né? Porque para conseguir só 20 bi de dólares, né, ele só falta se rastejar para o presidente Trump. Né? Ou seja, sem nenhuma política externa, aquilo ali é praticamente mostrando que ele está ali junto, lá, finge morto. Aí é triste, sabendo, e eles aqui são especialistas nisso, sabendo a tradição do posicionamento argentino, né? Que até em momentos, no início do século XX, né, era muito mais anti-Estados Unidos, né, mais do que o Brasil. Até nesse ponto, a política de boa vizinhança foi uma tentativa de criar um Brasil, né, uma alternativa. Oi? Isso. E hoje a Argentina está desse jeito, ou seja, perdeu completamente essa tradição, podemos dizer, desse posicionamento externo dele. Mas, de qualquer maneira, aqui também o objetivo, já colocando os debatedores, é tentar, à medida que vocês possam, trazer um debate de Rio de Janeiro. Ou seja, né, uma das principais economias do Brasil, né, claro, a economia que tem um problema financeiro, seu governo e tudo, mas que ela tem, particularmente sendo uma das principais áreas petrolíferas do Brasil, né, ela suscita interesse nessa geopolítica internacional. Então, um pouco também entender como é que Rio, né, como um dos principais territórios de riqueza e, obviamente, de apetite nessa disputa geopolítica, como é que ele se posicionaria. E é também, em particular, reconhecendo a força que a extrema-direita, que é muito pró-Estados Unidos, tem aqui dentro. Tem que pensar por esse viés da política. Né? Então, como é que estamos se organizando, inclusive politicamente, né? Se a gente enxerga uma coisa dessa de um ponto de vista entreguista ou propriamente estando ali apoiando um projeto mais nacionalista, enfim, no território, né? Entendendo que é um espaço de riqueza. Bem, então é isso, né? Eu vou só rapidamente apresentar aqui os debatedores, né? Como vocês bem sabem, eu sou professor de economia, sou coordenador da rede. E aqui, muito rapidamente, eu não vou fazer a leitura extensa do currículo, senão eu nem enxergo, vamos lá aqui um pouquinho. Mas, né, nós temos aqui como convidado, agradeço muito a presença do professor Paulo Afonso Velasco Júnior, né? Oi? Alonso? Então foi errado, né? É Afonso, tá certo. Eu falei que eu chamo direito, né? Bota o nome errado, Paulo Afonso Velasco Júnior. Ele é doutor em ciência política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Pelo IESP-UERJ. Possui mestrado, né, em Relações Internacionais pela PUC, graduação também em Direito pela UERJ, e é professor associado de Política Internacional aqui na casa. Né? Ali, o programa ele também coordena, é o coordenador, não é isso?
faz parte ali do corpo do programa de pós-graduação de Relações Internacionais aqui da UERJ. Tá? Então, mais do que uma pessoa gabaritada aqui para estar junto conosco, ainda, claro, tem um extenso currículo aqui, mas eu acho que isso já coloca aqui uma boa apresentação. Bem, o professor Alex Estoril Dantas, ele dispensaria apresentações, porque é o nosso diretor, né? Então, quem ainda não conhece o Alex está meio perdido aqui no meio, né? Mas pode ser que tenha gente de fora, né? Mas o professor Alex, inclusive, é do meu departamento, né, no Departamento de Evolução Econômica, é doutor em Economia da Indústria e da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, FRJ, pós-doutorado pelo Centro de Estudos Latino-Americanos, CESLA, né, da Universidade de Varsóvia, e é professor titular aqui da FCA. E coordenador, né, podemos deixar de mencionar, coordenador também do Núcleo, né, Estudo das Américas, né, que sempre faz bastantes eventos, né, a respeito de relações internacionais, particularmente do posicionamento da América Latina. Né, com a América Latina, de fato, né, como a América Latina, né, sendo um sujeito protagonista nesse processo histórico. Né, como sempre um desafio, né, que o Núcleo busca pontuar, e é importantíssimo. Então, sem mais delongas, né, passo a palavra, né, começa o Paulo, né, e aí depois, enfim, o Alex tem uso da palavra, e o objetivo aqui é, fica à vontade, mas em torno de uns 20 a 30 minutos. Tá? Mas o mais importante, né, o projeto aqui se chama Roda de Conversa. Então, o objetivo, claro, vocês têm verdade no que fala, mas o mais objetivo é ter a troca, é ter o diálogo. Ser uma conversa, de fato. Então, os alunos mesmo, né, sintam-se totalmente à vontade. O objetivo aqui é trazer temas, os próprios alunos nos provocam, esse que é a metodologia, que eles acham importante. Eles sentem falta, porque às vezes uma grade curricular, às vezes aquilo basta um comentário, uma aula, enfim, mas não pode ter às vezes Então, também se vocês quiserem depois indicar alguma literatura, a gente coloca no vídeo, enfim, né, para exatamente esse objetivo, vocês poderem entender como é importante estar estudando coisas que de fato tocam a realidade. Né? Esse é o papel da academia, né? Ou seja, qualificar o debate da qualidade. Né? Ainda mais no mundo hoje de um monte de videozinho na internet que parece que o cara explica tudo em 2 minutos. Né? Então aqui a gente está tentando trazer algo bem mais qualificado. Então tá bom? Então passo aqui para o Paulo e agradeço novamente a presença. Maravilha, muito obrigado, Bruno. É um prazer participar desse evento, né? De executivo, o Alex já participei de algumas pautas de seleção. O Alex, além de tudo isso, ele também é nosso professor lá no programa depois em Relações Internacionais, né? Já há tempo. Meu parceiro em outras caminhadas também. Bacana estar aqui no 8º andar, na economia, né? Eu sou cria da UERJ, me formei em Direito aqui já há 25 anos, porque tenho 25 anos de formado em Direito aqui. E ainda mais para você dar um convite dessa ordem, para tentar pensar um pouquinho a dinâmica internacional e como isso afeta, evidentemente, o interesse do Brasil e, em particular, do Rio de Janeiro. Eu tenho dito muito, escrito também, que possivelmente estamos diante do pior momento em termos de cenário internacional desde o fim da Guerra Fria. É certamente o panorama mais crítico do ponto de vista de instabilidade, de incertezas. Saímos de uma década de 90 em que havia um cenário de otimismo, após a Guerra Fria, natural, alguns inclusive falavam do fim da história, seria um período de estabilidade, de pujança, de projeção, de crescimento, e aquilo coincide com uma agenda neoliberal muito forte, com o consenso de Washington, enfim, com tudo aquilo que impactou a região, o governo de orientação tipicamente neoliberal, o Coro, votar no México, dele na Argentina. Depois dos anos 2000, foram uma década de boom econômico espetacular, boom das commodities, crescimento extraordinário. Tivemos ali os 2 governos do Lula surfando, uma onda muito positiva. O Brasil ganhando envergadura internacional, o Brasil ganhando, de fato, um certo protagonismo global, inédito até aquele momento, no ano 2000. É o momento em que surge IBA, surge BRICS, é o momento em que a integração regional caminha por outras dimensões, não apenas econômica e comercial, mas temos um regionalismo mais pós-liberal, pós-hegemônico. O Brasil, de fato, ocupava espaços muito vivos. Se a gente lembra da crise financeira de 2008, 2009, 2010, o Brasil foi um dos articuladores ali no âmbito do G20 financeiro, da resposta à crise. O Brasil tornou credor do FMI, imagine isso, que algo absolutamente insólito, para não dizer
meio maluco, né? O Brasil historicamente sempre um devedor crítico do FMI, de repente, em 2005, paga antecipadamente as dívidas, em 2009 vira credor do Fundo Monetário Internacional, no momento em que o fundo precisou se capitalizar para enfrentar aquela grave crise financeira. Uma década de otimismo para o Brasil pujante. A década passada foi muito diferente, né? Foi uma década de declínio do peso internacional do Brasil, uma década em que os países do norte global recuperaram muito de sua força, e aí aquelas relações de poder, né, que eram muito favoráveis ao Brasil nos anos 2000, né, de alguma maneira se tornando mais desafiadoras na década passada, e estavam também passando por políticas externas brasileiras bem confusas. O governo Dilma foi um caos em termos de política externa, um desastre absoluto, e foi um desastre em termos econômicos, que vai poder também, mas do ponto de vista política externa foi um horror. Os governos Temer e Bolsonaro nem se falam, então, né, aliás, o governo Bolsonaro sequer tinha um projeto de política externa. É difícil imaginar, né, um pensamento internacional tão tosco, tão primitivo, como no governo Bolsonaro. Na verdade, faltava um pensamento internacional, né, alguns talvez se lembrem da figura do Ernesto Araújo, que comandou o Itamaraty durante 2 anos e meio, um embaixador de carreira, mas uma figura abjeta, né, quando pensamos nos grandes princípios que movem o Brasil no mundo, princípios aliás consagrados na Constituição. Basta abrirem a nossa Carta Magna e lerem ali o artigo 4º, um artigo bem curtinho, mas que define os princípios que regem o Brasil no mundo. Pensando do ponto de vista geopolítico, o que vemos hoje é bem diferente dessas décadas anteriores. Anos 90, 2000, 2010, são décadas com particularidades próprias, mas agora nós temos uma realidade marcada por antagonismos crescentes, divisões, fraturas. Alguns autores têm falado em volta da geopolítica. Eu, particularmente, não gosto muito de usar o termo, porque de alguma maneira sugere que a geopolítica saiu de cena em algum momento, e eu não vejo dessa maneira, mas a ideia de uma volta da geopolítica significa, de fato, um momento em que os países do mundo afora têm voltado a prezar muitas questões como território, fronteira. Isso leva a animosidades, crises, isso leva a disputas. Vimos aí a Venezuela falando do Essequibo, vemos o Trump falando de Groenlândia, falando do Panamá, falando de Canadá, vemos a Rússia invadindo ali o território da Ucrânia, uma guerra de agressão em 2022, já tinha anexado a Crimeia em 2014. Vemos muros sendo construídos na Europa fora, muito se falando do muro do Trump no primeiro mandato dele, mas os muros estão na Europa do Leste, tentando barrar a chegada de refugiados e imigrantes. Tudo isso mostra um panorama estranho, onde os princípios outrora construídos ao final da Segunda Guerra Mundial, princípios de matriz liberal, eles são deixados de lado. Um mundo onde os Estados, ou alguns deles, como os Estados Unidos de Trump, prezam um pouco, de fato, as organizações internacionais. No próximo dia 24, daqui a bem poucos dias, a ONU vai completar 80 anos, se tornará uma octogenária, e certamente não vivendo o seu melhor momento, porque é um período em que muitos países dão as costas para a ONU, para o multilateralismo, dão as costas para o direito internacional. O que testemunhamos em Gaza nos últimos 2 anos é algo que vai na contramão de qualquer noção básica e fundamental de direito internacional humanitário. Isso não significa defender o terrorismo do Hamas, mas significa sim reconhecer os abusos no exercício por Israel do seu legítimo direito de autodefesa, direito que foi exercido de maneira muito extrapolada para muito além dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. São princípios talvez estranhos a vocês, mas princípios muito caros ao direito internacional, que é minha área de origem. Para atrocidades, genocídio, inclusive algumas iniciativas que apontam para a limpeza étnica. Então, Ucrânia, Gaza, só como alguns exemplos que estão mais na mídia, mais midiáticos, mas a gente pode ver, de fato, um cenário de tensão, de hostilidade mundo afora em várias frentes. Do ponto de vista econômico e comercial, que é o que talvez mais interesse na conversa de hoje, vemos um enfraquecimento brutal da Organização Mundial de Comércio, dos princípios liberais que regem o comércio mundial desde que o GATT foi criado em 1947, depois da OMC lançada em 1995, e temos a maior economia mundial, ainda a maior economia mundial, adotando orientações que vão na contramão daquilo que ela própria ajudou a fundar no final da Segunda Guerra Mundial, que era um impulso mais liberalizante, dentro de uma lógica de livre comércio, uma lógica liberal, dentro de uma lógica de livre comércio, ajudaria na busca pela estabilidade e pela paz, aquela ideia de que o liberalismo comercial reflete um jogo de soma positiva na cabeça dos liberais, e assim, embora haja às vezes alguma dificuldade de aceitar um pouco esse tipo de premissa, mas os Estados Unidos se colocaram como um dos fundadores, o fundador daquela ordem impossível. E hoje eles são os desafiadores dessa ordem. Vivemos um mundo de cabeça para baixo,
porque quem defende livre comércio, quem defende a globalização, quem defende a OMC é a China. O que eu costumo frequente aí do profissionalistas é a China. A China é a grande defensora desses princípios, se coloca como uma defensora do multilateralismo, da multipolaridade, da OMC, da globalização econômica, e fala para contramão disso tudo, adotando aí desde o início desse ano uma série de tarifácios absolutamente desmedidos, extrapolando também qualquer noção de razoabilidade ou proporcionalidade, inclusive países como o Brasil, que tem livros comercial há 15 anos com os Estados Unidos, temos que entubar uma tarifa de 50%, que muito nos impacta. Claro que teria impactado mais em outros momentos, mas não podemos nos iludir. Cuidado aqui. O Brasil depende menos hoje do que já dependeu dos Estados Unidos, mas dependemos muito dos Estados Unidos. Quando a gente considera que cerca de 10, 12% das nossas vendas são no mercado americano, isso é muita coisa, uma fatia brutal, enorme, já foi muito mais, mas é muita coisa. Então dependemos do mercado americano mesmo para valer, especialmente alguns gêneros que estão sendo impactados pelo tarifácio de Donald Trump. Então, o Brasil se vê chacoalhado por essa ordem, voltou agora esse cenário de embate crítico entre Estados Unidos e China. Vimos Trump reaplicando ali tarifas adicionais realmente 100% contra a China, que se somam as tarifas de 30 estadia, então é 130% entre as duas maneiras econômicas mundiais, bagunçando o coreto da economia internacional e trazendo desafios, claro, para qualquer outro cliente. Crise, não há dúvida disso. Mas vamos pegar aquele velho chavão de que as crises elas geram oportunidades também. E é o caso, eu acho que o Brasil tem diante desse cenário adverso mesmo, muito ruim, o cenário em curso, o Brasil tem possibilidades de seguir caminhos interessantes. E aí, quando a gente pensa na cidade do Rio de Janeiro, ou no estado do Rio de Janeiro, entrando claramente também nessa dinâmica, tanto o ator municipal quanto o ator estadual. O Brasil, ele naturalmente tem como alternativa fundamental a diversificação de parceria, ou seja, isso parece natural. Se temos um parceiro tão importante quanto os Estados Unidos, que demonstra uma postura hostil aos nossos interesses econômicos, aos nossos interesses comerciais, é claro que o Brasil tem que se sentir ainda mais estimulado a procurar parceiros variados mundo afim. Claro que é natural a gente olhar para a China já é dentro do mundo o maior parceiro comercial do Brasil, a China já está entre os grandes investidores brasileiros, não é o maior investidor do Brasil, longe disso ainda, os Estados Unidos são de longe os que mais investem no Brasil, quando eu penso em termos de estoque de investimentos, mas a China já entra ali no ranking dos 5, 6 maiores investidores do Brasil, o que mostra a importância da China, mas pensando em termos de comércio, é natural que a gente tente se voltar mais para parceiros asiáticos, não só a China, por exemplo, os países da ASEAN, esse é um país muito importante, a Associação das Nações dos Países Asiáticos, o Lula vai participar agora da cúpula da ASEAN. A ASEAN, se fosse um Estado, são 10 países, mas se fosse um Estado único, seria o terceiro maior parceiro do Brasil, perdendo só para a China e Estados Unidos, muitos aqui talvez não se deem conta disso. A ASEAN é composta por países como Malásia, Tailândia, Filipinas, Indonésia, tem um conjunto de países muito importantes para o Brasil. Inclusive temos parcerias estratégicas com a Indonésia, por exemplo. É uma alternativa vender mais para a Ásia, vender mais para esses mercados. É uma alternativa, claro, vender mais para parceiros do Norte Global também. Não podemos desprezar o Norte Global, precisamos do Norte Global. Então, o acordo do Mercosul e União Europeia é um acordo importante, estratégico. Ele tem saindo, claro, tem algumas imperfeições, alguns entendem que ele é excessivamente liberalizante em alguns setores, mas é um acordo que traz oportunidades para o Brasil dentro de um cenário ruim, crítico, como que a gente está tentando. E claro, a região é sempre uma alternativa importante. Os ares para a região não são os leilões, o professor Bruno destacou o cenário na Argentina, e a Argentina é um bom termômetro sempre no Brasil, porque a Argentina é o grande parceiro brasileiro da região, o mais importante disparado, o terceiro maior parceiro brasileiro do mundo. E é um mercado qualificado para nós, porque é para onde vendemos manufaturas com média e alta intensidade tecnológica. O Brasil não vende computador para o Japão, o Brasil não vende carro para a Alemanha, o Brasil não vende linha branca para os Estados Unidos. Não vendemos, não vamos vender nunca. O Brasil nunca vai vender computador para o Japão, nunca vai vender carro para a Alemanha, nunca vai vender geladeira final para mineral para os Estados Unidos. A gente vende isso para a Argentina, Paraguai, Uruguai, vizinhos, então a gente consegue ter competitividade e graças aos benefícios que o Mercosul oferece, e que a LAD de maneira mais geral oferece, a gente consegue vender para eles. Temos que priorizar essas parcerias, mas o momento é muito comum. O diálogo Brasil-Argentina é péssimo,
Não é a primeira vez que temos um diálogo ruim com a Argentina, já vínhamos um diálogo muito ruim entre Bolsonaro e Fernandes. Então, são alguns anos em sequência, né, tirando o ano de 2023, em que o Lula e o Fernandes coincidiram, mas foi um ano só, em meio a muitos anos ruins na relação da Argentina. Tem um desafio também. Então, além do desafio do Trump, além do desafio das guerras, de instabilidades, fraturas, muito fraturado, hostilidades, temos um desafio imediato, né, aqui no entorno, que é uma relação complicada com a Argentina, um governo de ultradireita que não preza os vizinhos, que não preza a região, que não preza o Mercosul, e tudo isso compondo ainda um outro desafio mais amplo, que a gente também não pode perder de vista, já que você tocou na questão, Bruno, do governo do Estado do Rio de Janeiro, do nosso governador, o avanço de uma ultradireita global tosca e primitiva, na medida em que, mesmo do ponto de vista econômico, não há muita razoabilidade nas iniciativas levadas a cabo. Se a gente pensa, por exemplo, em medidas levadas a cabo pelo Trump, não se justifica, do ponto de vista macroeconômico, não faz muito sentido, né? Porque evidentemente que o protecionismo primitivo e tosco não vai levar da noite para o dia a um nearshoring ou um reshoring da produção americana. Claro, isso demanda tempo, isso demanda estratégias, iniciativas. Quer dizer, não é encarecendo a compra de peças e componentes mundo afora que da noite para o dia eles vão passar a fabricar essas peças e componentes. Então falta, de fato, um pragmatismo, mas é algo que vem para dentro, o Trump vem para dentro. Isso agrada as bases do trumpismo mais primitivo, aí os rednecks, do interior da Pensilvânia, do Blue Wall, que depois virou no Red Wall, ali em Michigan e tal, de repente eles se veem afagados. Os operários da região de Pittsburgh, na Pensilvânia, de repente gostam disso. Mas é uma medida tosca. E o que a gente vê o Milei fazendo na Argentina é algo parecido também, umas medidas de corte de gastos sem muita razoabilidade, passa a tesoura ou a motosserra, com a imagem que ele criou em cima de gastos públicos, de subsídios, desmontando o Estado de maneira tosca e primitiva, jogando um percentual elevadíssimo de argentinos na pobreza, para não dizer na pobreza extrema, sem qualquer tipo de critério, e depois vai de pires na mão para o Trump pedir um acordão ali para dar nastra para o fôlego do país. Muito complicado isso. Então, vemos um cenário em que a democracia se vê chacoalhada, são líderes que não é só uma exclusividade americana, Trump e Milei. Teremos eleições agora no Chile, os 3 candidatos de direita, 2 são de ultradireita radical, os 2 com sobrenome alemão, inclusive, o José Antonio Castro, o mais famoso deles. Olhamos para a Europa, o fenômeno não é muito diferente. Vemos lideranças de ultradireita ganhando espaço, governando alguns países importantes, como a Itália, como a Hungria, a AfD como a segunda maior força no parlamento alemão, a Renovação Nacional da Marine Le Pen, agora inabilitada, mas sempre uma ameaça permanente ali na França. Então, vemos, de fato, um cenário que é desolador também, por ter são lideranças de uma ultradireita que tem desprezo pelos partidos, pelas instituições, tem desprezo por princípios muito básicos, que ajudam a definir o que é uma democracia. Não podemos estender muito a definição da democracia, mas evidentemente que não há democracia sem partido político, não há democracia sem instituições, não há democracia sem divisão de poderes, e quando vemos lideranças que buscam minar esses equilíbrios, essa lógica de peso e contrapeso, essa lógica de checks and balance, uma retórica de desprezo pelos partidos políticos. No Brasil vimos isso em 2013, nas jornadas de junho. É complicado. A gente olha para o partido, o Congresso Nacional Brasileiro, temos dezenas de partidos, e alguns deles, que na verdade não são partidos, não tem máscara, não tem uma fundação, não tem uma tradição, não tem um programa político, não tem nada. Eu diria que 9 de 10 legendas do Parlamento Brasileiro não são partidos políticos, na verdade, inclusive trocam de nome da noite por dia. Vocês já viram isso? Trocam de nome todo. Que maluquice é essa? Um ex-presidente que passou por 8, 10 legendas diferentes. Então, esse desprezo pelos partidos é um sinal claro de esgarçamento das fronteiras democráticas, que não ajuda também na busca por uma ordem mais equilibrada, por uma ordem pautada pela previsibilidade, pela segurança jurídica e tudo isso. Olhando para o Rio de Janeiro, um pouco a partir desse panorama que não é otimista, enfim, não tem como transmitir uma entrada otimista, porque não há otimismo em qualquer análise geopolítica que a gente faça na ordem vigente, que é isso que eu me dedico nas últimas 2 décadas, que é muito ruim. Mas há oportunidades, como vimos, há algumas saídas. A Constituição brasileira me lembra que, embora exista uma paradiplomacia, exista também a possibilidade dos municípios negociarem novamente,
e os estados de fazerem, pela Constituição brasileira, a atividade diplomática e de política externa é exclusiva da União. Então a gente tem que pensar a política externa brasileira, macro, União, Itamaraty, Ministério ali da Esplanada, do âmbito federal. O Itamaraty tem uma habilidade diplomática negociadora, o Brasil se coloca muitas vezes como articulador de consensos, e a hora de demonstrar isso é exatamente nos momentos da diversidade. Articular consensos com tudo é bem, beleza. Fechar acordos quando tudo conspira a favor é beleza. Acho que é o momento, de fato, do Brasil mostrar essa habilidade diplomática, essa capacidade de atuar como articulador de consensos, e tentar levar adiante acertos de acordos com parceiros culturais, e aí, por favor, não sejamos também humildes e tacanos de achar que só temos que focar no sul global, ou ao contrário, só temos que focar nos parceiros tradicionais do norte global. Não, temos que focar em todos os lados, temos os princípios que guiam o Brasil no mundo. É o princípio do universalismo, da capacidade de se relacionar com todo mundo, país capitalista ou não capitalista, liberal ou não liberal, democrático ou não democrático, de tradição judaico-cristã, de tradição muçulmana, mas a gente dialoga com todo mundo. E tem que ser assim mesmo, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem embaixada em Seul, em Pyongyang. Vou dar um exemplo, isso é bem comum. O Brasil, até muito pouco tempo, se relacionava muito bem com Israel e Palestina, era a tradição brasileira. O Brasil, até muito pouco tempo, dialogava muito bem com a Rússia e a Ucrânia. Esse é o Brasil do mundo, o Brasil que fala com todo mundo e se coloca sempre como potencial mediador, e acho que temos que explorar isso, porque economias pujantes dentro do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, precisam, evidentemente, de uma diplomacia com habilidade para contornar o clima de hostilidade, para contornar o clima quase que apocalíptico, se vê em algumas dimensões, como da dimensão comercial. É uma aposta correta no Brasil, partir para iniciativas como a que a gente tem levado a cabo no BRICS, de redução da dependência no uso do dólar americano, e chegar a hora, efetivamente, de avançarmos nisso. Já há muito tempo, o Brasil, por exemplo, e a Argentina, tem um sistema de pagamentos em moeda local. É fundamental em um mundo onde vimos de maneira muito clara o uso político do dólar. Por exemplo, o roubo, vamos dizer assim, de parte das reservas russas depositadas em bancos norte-americanos. Pelos acertos feitos em Bretton Woods de 44, isso não poderia acontecer jamais. Aí, na base da canetada, houve o confisco das reservas da Rússia depositadas em dólar em bancos estrangeiros. Então, qual é o movimento natural disso? Os Estados buscam reduzir as suas reservas denominadas em dólar, e passar a denominar as reservas de outros ativos, inclusive criptoativos. Esse é um movimento irreversível. O dólar está perdendo representatividade internacional, e o BRICS, naturalmente, tem essa maneira, o Brasil tem essa maneira, isso é importante porque nos permitirá comercializar melhor com outros parceiros do mundo afora, reduzindo a dependência em relação ao dólar americano, que nós naturalmente não controlamos, e que muitas vezes passa ao lado dos nossos interesses. Isso blindará o Brasil em relação às estabilidades futuras, e sobretudo em iniciativas de ordem mais política, que possam vir a partir da Casa Branca, e quando temos na Casa Branca personagens como o Trump, é absolutamente imprevisível, que se move, evidentemente, por humores muito variados, isso pode afetar os interesses brasileiros. Então, a partir do Rio de Janeiro, da cidade, do estado do Rio, nós temos que reconhecer, de fato, que o Brasil tem algumas saídas para algumas operações importantes, temos, evidentemente, um peso muito grande da economia do petróleo aqui. Quando a gente tem crises internacionais, na estrutura do Oriente Médio, isso vem de regalia no Rio de Janeiro. O que não ajuda no Rio de Janeiro é, evidentemente, o orçamento do Estado ficar atrelado a receitas que são muito variáveis, isso é pouco razoável. Nós vimos ali os mais antigos vídeos, como o Estado do Rio foi quase a falência em 2016, e a Lei quase foi junto, verdade. Mas, por outro, há possibilidades importantes no Brasil que tem sabido agir e responder em alguma medida. Lembre, por exemplo, que o comércio com a Rússia, para citar a Rússia de novo, bateu recorde no ano passado. Por que isso? Porque o Brasil, embora critique a invasão da Ucrânia pela Rússia, o Brasil entende que não pode dar as costas para a Rússia, dependendo da crise em várias frentes, por exemplo, a questão da compra de óleo diesel, da compra da Rússia, a compra de fertilizantes da Rússia. Nós tivemos um recorde histórico no Brasil com a Rússia no ano passado, tivemos um recorde histórico no Brasil com a China no ano passado. Então, o Brasil que tem sabido se mexer em mercados alternativos dos Estados Unidos, e acho que é isso que tem que ser feito. O panorama não é dos mais animadores, mas também não é um cenário de que está tudo perdido. Acho que há capacidade de resposta da parte do Brasil, mas o que cria o Brasil, além do universalismo que eu citei há pouco, é o chamado pragmatismo. O pragmatismo que se move pela via da autonomia. E aqui eu já caminho no encerramento dessa primeira fala, depois vamos já muito debate, que acho que é mais
interessantes. Então, a gente pensa em autonomia e pragmatismo. Isso é DNA internacional do Brasil. Quando o Brasil se define no mundo, quando buscamos identificar o que caracteriza o Brasil internacional, são dois elementos absolutamente cruciais. O Brasil é um país que se move pelo viés autonomista, o que não significa ser antimilitarista. Agir de maneira autônoma significa agir conforme o interesse nacional. Isso a partir dos anos 60 e 70, o Geisel que consolidou o viés autonomista, em 77, estava com 50 anos com essa tradição, interrompido um pouco no governo Collor e mais um pouquinho pelo Bolsonaro. Foram dois momentos em que a autonomia ela foi deixada de lado, no governo Bolsonaro, não por acaso, alguns bons autores, inclusive colegas nossos do departamento do PPGRI ali no andar, entendem que houve uma volta ao alinhamento, mas a autonomia é um norte do Brasil, do ponto de vista da política externa, e a de maneira autônoma significa não se deixar levar por qualquer tipo de alinhamento a priori. Nenhum alinhamento, não alinhar-se a priori com os Estados Unidos, claro, mas não alinhar-se a priori tampouco com a China, ou com a Rússia, ou com a Índia, ou com qualquer outro parceiro do sul global, ou com qualquer parceiro do norte global. Há muitas questões em que a relação Brasil-China é coincidente, mas há outras questões em que a relação é divergente, é natural que seja divergente. Quando pensamos em algumas agendas que importam muito para o Brasil, como a agenda de direitos humanos, por exemplo, claro que há divergências naturais. Ou mesmo quando pensamos em interesses regionais no espaço latino-americano, há divergência. A China compete muitas vezes com o Brasil, que ocorre conosco. Ora, se a China está vendendo uma geladeira, fogão, máquina de lavar, carro, computador, televisor e celular para a Argentina, o Brasil está vendendo menos. Se a China está virando um maior parceiro comercial da Argentina, deslocando o Brasil dessa condição, o Brasil está vendendo menos para a Argentina, que é um mercado qualificado. Então, nem sempre as agentes estão dizendo, a China. Então, cuidado, quando a gente fala em pragmatismo, como algo que guia também o Brasil, a gente também faz uma tentativa de tentar atenuar alguns impulsos ideológicos que são naturais em um mundo complexo, fraturado, marcado por hostilidades e antagonismos, e, sobretudo, em um Brasil extremamente polarizado. É a realidade que a gente tem visto aí, sobretudo, desde as eleições de 2014, a Aécio Dilma naquele momento, depois piorou muito em 2018, com o fenômeno Bolsonaro, e o traumático governo Bolsonaro, uma polarização que não ajuda, de fato, quando a gente pensa no mundo, pensar no mundo, pensar no mundo significa tentar pensar de uma maneira um pouco mais pragmática, a máquina de paixões partidárias, políticas partidárias ou ideológicas, não temos como endeusar os Estados Unidos, também não é possível endeusar atores como Rússia e China, muito menos atores como a Venezuela e Nicolás Maduro, só para trazer algumas provocações à baila aqui na nossa conversa. Um mundo cheio de desafios, nem o Brasil, claro, não pode fechar os olhos, porque a tática da pesquisa não funciona para isso. Temos que responder, caso a caso, de maneira pragmática, autônoma, universalista, que eu via de regra caracteriza a atuação da diplomacia brasileira. E aí, claro, a diplomacia tem diálogo estreito com o governo, com o município. Nós temos uma parte de diplomacia muito interessante no Rio de Janeiro, que a Rio foi pioneira nisso, ainda no governo do Brizola, nos anos 80. Totalmente esse ponto de vista, há mais de 40 anos, foi criada a primeira Secretaria de Relações Internacionais do Brasil. Na história brasileira, a primeira Secretaria foi no Estado do Rio de Janeiro, do governo Leonel Brizola. Então, o Rio de Janeiro tem uma experiência muito particular disso, de pensar-se no internacional, como Estado, e o próprio município do Rio de Janeiro tem uma coordenadoria de relações internacionais atualmente. Então, no Estado do Rio nós temos uma subsecretaria, e no município do Rio temos uma coordenadoria de relações internacionais. Então, são espaços onde é preciso pensar também no internacional, pensar acertos que podem ser feitos do ponto de vista econômico, mas não só econômico, acertos do ponto de vista cultural, do ponto de vista educacional, do ponto de vista técnico-científico. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que pode evoluir em termos de polo técnico-científico também, isso atrai investimentos, isso atrai recursos. Temos uma estrutura portuária também muito importante que pode melhorar. É importante também valorizar os portos que temos, não só aqui na capital, temos também ali no norte do estado do Rio, o fenômeno do Porto do Açu, em parceria com a China, muito forte, ali na época da MX, no auge do Festival Batista, o Porto do Açu como um porto promissor, moderno, de escoamento também. Então, enfim, é preciso investir. Isso é algo que às vezes falta, não só ao Brasil, mas falta ao Estado, falta ao município. Quando se pensa em investimento em ciência e tecnologia, então falta mais ainda sempre. É uma precariedade de pensar em médio e longo prazo, mas cabe, de fato, aos nossos dirigentes entenderem que esse mundo gera oportunidades, gera possibilidades,
e que a partir dele poderemos também dinamizar parcerias, né, estender, dinamizar entendimentos, acertos, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, mas também outras frentes que ajudam a atrair investimento no Rio de Janeiro, que é o setor do petróleo, que é o setor natural, mas há outros, né, que podem se tornar também importantes para a dispensa na nossa cidade, no nosso estado. E apesar de fevereiro estamos vivendo o pior momento geopolítico que a gente vive. Então, passo agora para o Alex para fazer aqui as suas notas. Obrigado, Alex. Obrigado pelo convite, pela participação de vocês, pelo Paulo que ficou a participar com a gente aqui desse evento. Já deu a aula, eu vou só fazer uns comentários pontuais sobre esse tema, sobre a aula que ele deu. Abrangeu muitos pontos, eu vou me ater a determinados pontos que eu acho importantes entre o Brasil nesse contexto. Eu começaria dizendo que eu vivi isso nos anos 90. O Brasil foi o responsável para a gente fugir da tragédia que seria a Alta, em 95, em Miami, num governo que era absolutamente favorável a esse acordo, o governo da Henrique Cardoso, o governo que, na verdade, tinha um ministro da Fazenda que fez todos os esforços possíveis para convencer o Itamaraty a aderir ao acordo da Alta, e não conseguiu. Com todo o esforço possível que eles fizeram que possam fugir da Alta. Nesse momento, a gente tem um rompimento, tem uma transição fundamental do ponto de vista não só de comércio, mas de relações internacionais do Brasil com o resto do mundo. Porque a gente sai de uma relação em que os Estados Unidos representaram cerca de 27% do nosso comércio, para chegar hoje em dia alguma coisa em torno de 12%. Não é pouco, mas também não é muito. E eu vou dizer depois de qualificar esse comércio. Aqueles 27% representavam o percentual do país que era tipicamente exportador de manufaturado. O Brasil é exportador de produto manufaturado. Creio. Isso começa no final dos anos 70, se aprofunda nos anos 80, quando o Brasil complementa o ciclo de substituição de importações, sobretudo na petroquímica, e a gente deixa de ser importador de química para ser exportador de química. É um marco, né? Porque a gente complementa, digamos assim, a gente começa a nossa substituição de importações lá na década de 50, e faz a metal mecânica até o início dos anos 70. Depois a gente começa a nossa petroquímica, complementa isso ao meados dos anos 80 e passa a ser exportador dos dois. Não só de metal mecânico, automóveis e eletrodomésticos, etc. E passa a ser exportador também de petroquímica. Então o Brasil complementa as duas principais bases tecnológicas da segunda revolução industrial, da revolução pós-guerra. Aquilo que representou a base tecnológica pós-guerra, né? Metal mecânico e a petroquímica. E vendo esse sonho do desenvolvimentismo brasileiro naufragar pela inflação e pelos processos de posição, digamos assim, de uma conjuntura internacional desfavorável que começa com a mudança da política dos Estados Unidos, meados dos anos 70, mas sobretudo a partir de 79, com Paul Volcker, quando ele assume o Fundo Monetário Internacional, que eleva brutalmente as taxas de juros internacionais e o Brasil, credor, devedor do mundo, passa a ter que pagar uma dívida praticamente impagável. Então a gente tem essa mudança no sentido de que, ao final dos anos 80, o Brasil passa a ser o país do futuro, a indústria, etc., para ser um país que vai ter que se recuperar, principalmente no que se refere à estabilidade monetária. Por que eu estou falando isso? Porque o fracasso da Alta, na verdade, está ligado a isso.
está ligado ao fato de que, apesar do sucesso do Plano Real, do ponto de vista de estabilização monetária, ele é um plano que destrói a indústria brasileira. Mais do que destruir a indústria brasileira, é um plano que impõe institucionalidade que determina praticamente fracasso de qualquer política social no Brasil por conta das institucionalidades fiscais. O primeiro passo. Isso é um momento que a gente está vivendo com um desemprego de 2 dígitos, 13%, 14%, uma inflação baixa, mas não muito baixa, vai baixar realmente a partir talvez uns 3, 4 anos, e logo depois, em 99, uma crise cambial que é resultado de uma sequência de crises cambiais no mundo, que começam lá no México, em 95, depois você tem a crise cambial do leste asiático em 97, depois a Rússia em 98, e o Brasil é só. Quando é que vai chegar a nossa hora? Não vai sair por último, porque vai apagar a luz. E a nossa é de janeiro de 99. Então a gente está vivendo esse momento. E a virada do século é uma virada do século que não é só uma virada de política internacional no Brasil. Tem tanta mudança do ponto de vista de orientação. O colonismo continua. O que talvez tenha mudado um pouco mais foi a questão de ser mais altiva do que era antes. Política externa. E buscando mais parceiros. O que muda efetivamente é que os Estados Unidos deixam de ser parceiros principais do Brasil para serem parceiros secundários. Primeiro o Mercosul, no início. A China começa a crescer, mas ainda não é um grande parceiro até 2013. Começa a crescer muito, mas não é um grande parceiro, não é uma coisa assim fantástica. O Mercosul é o nosso grande parceiro. Tá? Cai com a crise cambial de 99, obviamente, por conta da Brasil, chamada Brasil Dependência da Argentina, depois a China começa a crescer, mas o Mercosul vai junto. O Mercosul é foco de política externa brasileira. A política externa brasileira, ela é acordada com o Mercosul para ser feita a partir do Mercosul. São acordos. E a criação de instituições latino-americanas, sobretudo sul-americanas, para conduzir a nossa política externa, como o Unasul, a tentativa de constituição de um banco de desenvolvimento regional da América do Sul e da América Latina, como geral. Eu falo América Latina com um certo receio, porque o México estava ainda muito ligado. O México, obviamente, um componente fundamental da América Latina, mas o México ainda é muito na África. Isso vai caindo ao longo dos anos 2000, hoje, praticamente, a criação do muro para separar o México dos Estados Unidos é quase NAFTA não existe. Então, essa minha questão com relação à ALCA é para dizer que é o início de uma decadência, de uma relação em que os Estados Unidos eram protagonistas fundamentais das nossas relações comerciais, de investimento e de relações culturais. Essas relações culturais permanecem numa elite mais antiga, mas não são necessariamente fundamentais para a população brasileira de uma maneira geral, hoje em dia. É um ponto importante a discutir. Nessa trajetória, o Brasil passa a ter, a partir do em torno de 3, 4, um crescimento tão absurdo das relações comerciais e de investimento. É óbvio que no histórico do investimento direto, que o investimento direto não é só fluxo. Talvez o principal seja, na análise do investimento direto, estoque. Por quê? Porque é o que está instalado, é o que está lá dentro, é o que está aqui. Né?
que é efetivamente um investimento dos Estados Unidos muito forte. Mas sem aquela relação que a gente tinha anteriormente de, por exemplo, ter que limitar lucros e dividendos, pagamento de lucros e dividendos para as empresas dos Estados Unidos, como havia nos anos 70, por conta de restrições de balanço de pagamento, como nos anos 80, como existe hoje. Hoje não tem problema nenhum, você deixa, porque a gente tem uma situação que eu vou comentar agora, também é uma mudança importante, fundamental, interesse no Brasil. Então, a gente tem uma relação com os Estados Unidos que ainda é muito forte do ponto de vista de investimento, mas muito menor do ponto de vista de comércio. Muito menor, mas muito menor mesmo. E muito menor que eu digo é o seguinte: o volume de exportações de manufaturados para os Estados Unidos é importante, mas é quase totalmente por aviões. Que tiraram da lista, obviamente, porque senão vai quebrar as empresas aviárias lá dos Estados Unidos. Enfim, voltando. Esse crescimento da China nas relações comerciais com o Brasil, e que se transformam também em crescimento de relações de investimento estrangeiro direto, efetivas e potenciais, normalmente associadas à infraestrutura, ao contrário daquelas dos Estados Unidos, que eram de bens estruturais, é completamente distinta, uma relação completamente diferente. Elas transformam o Brasil numa economia quase independente, totalmente independente das relações com os Estados Unidos. Eu vou chegar depois nessa. Por que eu estou chegando a essa definição de independência? Segundo ponto, quando o Brasil passa a ter uma relação de aumentar os parceiros comerciais, e quando o conceito de BRICS deixa de ser simplesmente uma promo para se transformar efetivamente num possível acordo que não existe ainda. Não existe um bloco, um acordo. Apesar do banco, apesar do acordo do FMI que a gente tem, da contingência, apesar disso tudo, a gente ainda não tem foco efetivamente definido. Mas tem um potencial, tem um foco, tem uma possibilidade política e econômica. E, obviamente, internacionalista, do ponto de vista do que a gente pensa em termos de mundo. Certo? Então, a gente cada vez menos depende da economia dos Estados Unidos. Cada vez menos depende da economia dos Estados Unidos. O resultado é que, quando a gente evolui para uma relação mais ampla, abrangente, com vários países, isso foi uma política muito clara do governo Lula desde o começo de 2003. Desde o começo. A Dilma mesmo parou de ir. Porque havia problemas internos importantes, havia uma crise internacional, uma crise financeira internacional, 2010, foi muito forte e que não foi muito bem capturada do ponto de vista da política externa pelos membros do governo naquele momento, apesar de que internamente houve um conjunto importante de medidas de estabelecimento de manutenção de pleno emprego, etc. Enfim, uma outra discussão, mas essa abrangência de novos atores da nossa política externa se manteve até ali. E ela retrocede no dia seguinte do impeachment, no dia seguinte do golpe de 16. No dia seguinte, tem uma viagem do nomeado ministro de Relações Exteriores, José Serra, para os Estados Unidos para discutir com eles qual seria o nosso rumo de política externa. Ali, a gente tentou redefinir para trás a política externa brasileira e não conseguiu. Todo esforço foi feito
no governo Temer, no governo Bolsonaro, eles não conseguiram. Por quê? Porque a força dos outros parceiros, sobretudo a China, no comércio do Brasil, a China hoje, e já há algum tempo, representa 1/3 do nosso comércio internacional. Não é pouca coisa. Nunca teve um parceiro desse tamanho. Não tem o exemplo histórico que a gente tem tido. Mesmo no café. A gente vendia 60% do café dos Estados Unidos, mas era quase que um negócio comercial, que eu pagava para a Europa. Isso não existe, esse tipo de situação que a gente vive hoje, e é uma situação que nós temos que tomar cuidado. A gente tem que olhar o Brasil pelo Brasil. Não pode olhar o Brasil a partir da China, a partir dos Estados Unidos, a partir de outros países. Entender os nossos interesses e a partir daí construir a nossa vida. Esse é o ponto. O resultado disso é que um tarifaço dos Estados Unidos, o resultado que acontece com a economia brasileira é praticamente nada. Por quê? Porque os setores históricos eles são capazes de exportar para outros países. O café aumentou o preço nos Estados Unidos, aumentou o preço no Brasil e aumentou a exportação para a Europa e para a América Latina. A carne brasileira, a carne processada, o Brasil passou a ser o maior exportador mundial de carne processada já há algum tempo. Carne brasileira processada, a gente exporta para a Argentina. A gente criou 40% da exportação de carne processada dos Estados Unidos para a Argentina. Para a Argentina, que é exportadora de carne. Então, são produtos que, assim, não tem grandes obstáculos, digamos assim, para que sejam desviados em termos de alvos de exportação. Então, o resultado no mês seguinte do tarifaço foi um aumento substancial das nossas exportações. O que não era uma coisa esperada. Não era esperado pelo mercado. O dólar começou a baixar e chegou a 6,20, né? Sei lá, 5,20. O euro a 5,23, 6,23. Houve uma queda absurda dessas exportações em função da resposta brasileira ao tarifaço do Trump. Então não houve realmente um efeito importante para a economia brasileira que eles esperavam. Tanto é que eles recuaram. E por que recuaram? Primeiro porque, aí eu vou chegar na minha agora eu vou falar da economia. Quando você faz um tarifaço, quando você faz uma suposta política protecionista, ou você tem uma estratégia de produzir internamente, ou você não tem nada. E eu estou falando isso e tem companheiros que são, inclusive, liberais, como base liberais, que ganharam o prêmio como liberal, como turno, ou turno. Ganhou o prêmio Nobel como liberal. Hoje já tem como liberal, mas enfim. Gerar uma academia, mas quando espera de opinião no jornal, ele é mais. Ele, obviamente, ganhou graus de liberdade para trabalhar as suas ideias de uma maneira mais tranquila. O povo fala a mesma coisa, os caras eram burros. Não tem nenhuma estratégia, não tem nenhuma política industrial, não tem uma medida de política industrial. A única medida deles é a medida de raiva, é a medida de mídia, é a medida do botar o Marco Rubio como retardado para falar qualquer coisa sobre relações com outros países. Não tem nada, nenhuma medida, zero medida, zero. Porque eu desafio aqui alguém que tem alguma medida dos Estados Unidos de política industrial associada ao aumento de tarifas externas. Por que eu estou falando disso? Porque quando eles fizeram isso lá na industrialização da segunda revolução industrial, no século XIX, como a Alemanha também fez,
você faz aumento de tarifa, você faz protecionismo com industrialização, com políticas de industrialização. Você faz tarifa de exportação, de importação. Como? Nada. É nada. É só aumentar o preço do produto do consumidor dos Estados Unidos. Então, é exatamente o que está acontecendo. Inclusive, menos do que eles esperavam. Os grandes analistas, né? A inflação nem aumentou tão grande nos Estados Unidos como se esperava, em função dos chamados contrabandos, as pessoas que fazem o triangular, né? Você vende para um país, o outro país vem para os Estados Unidos. É o que acontece quando você quer a articulação aqui. Que é uma das preocupações do Mercosul, inclusive, na Constituição inicial, né? Fazer a união aduaneira e não simplesmente parar de comércio para evitar as triangulações comerciais. Então, eu vejo que o efeito real da modalidade fácil é quase nulo da economia brasileira, embora seja politicamente muito ruim. Porque, de alguma maneira, concentra o debate numa situação desnecessária, pouco importante, né? E que a gente, de alguma forma, tem que lidar politicamente. Tem que lidar com um debate com pessoas desqualificadas, como é o que acontece hoje em dia. Assim, são pessoas desqualificadas, né? Como se você estivesse tratando de política externa com o Ernesto Araújo dos Estados Unidos. Fala de marxismo cultural para um sujeito mais de fora. Alguma coisa parecida com isso. Fato positivo disso é que, efetivamente, a gente tem um governante que é capaz de lidar com essa situação de uma maneira muito qualificada, para dizer o mínimo. O cara, politicamente, é muito sério. Ele conseguiu driblar essa situação e sair. Falando do nosso do presidente, porque ele é pessoa que teve pouca capacidade de substituição de liderança, de importância no mundo, inclusive. E ele consegue ser uma situação muito complicada como essa e ganhar. Como aconteceu. Só pegar os saiu hoje mesmo uma pesquisa da Quest, que é absolutamente favorável a toda a trajetória que ele está levando a cabo nos últimos meses. E no Rio de Janeiro, a gente praticamente não tem nenhum efeito. Eu acho que assim, tem que ter efeitos, como os exportadores diretos, com o Ceará, São Paulo. São Paulo é muito forte, né? E São Paulo teve uma reação de adesão ao trumpismo. Quer dizer, exatamente assim, politicamente, exatamente o contrário do que a gente esperava, que é a adesão do Tarcísio ao trumpismo. Ele botou não só o chapéu, o boné, sei lá, o negócio que ele bota, mas também a fala. Ele saiu de lá para Brasília para fazer um discurso a favor do Trump. Então, assim, a gente está muito mal parado nessa questão da nossa trajetória da direita brasileira. Os efeitos do tarifaço são sobrevalorizados na mídia, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. E eu acho que o Rio de Janeiro zero, não tem nada para falar do Rio de Janeiro, praticamente não tem efeito do tarifaço do Trump para as nossas atividades econômicas. Até porque o Rio de Janeiro é um estado ainda desindustrializado, muito desindustrializado, e sofrendo os efeitos de uma política que independe de tarifa, que é o Reberto e outras situações que você já desestabiliza toda a nossa Constituição Nacional, tudo aquilo que foi construído lá no começo do século XXI, ou tentou ser construído no século XXI, foi destruído
automóveis já não era uma economia pujante, já há muito tempo, mas havia uma alternativa de reindustrialização por conta da indústria do petróleo, e isso foi desmontado com uma mudança da lei do petróleo logo depois do golpe de 2016. Certo? Então, eu sou muito otimista, apesar de não ser o melhor momento da política externa, não posso dizer. Pelo menos eu sou muito otimista com os resultados possíveis para a economia brasileira, daquilo que a gente pode reorientar em termos de negociação, mas sempre sem adesão. Eu também concordo com o Paulo. Não pode ser uma adesão total a cinturão, não pode ser uma adesão a um projeto. A gente tem que pensar, a partir do Brasil, as melhores formas de lidar, não só com essa atuação em termos de BRICS, por exemplo, mas também com a possibilidade de usar essa nossa nova forma de entender que não dependemos tanto da economia do Sul, uma nova negociação, que a gente precisa ter negociação com eles e com a Europa, que ainda é forte também nas nossas relações internas. E fizemos um bom acordo, inclusive, agora recente, com a União Europeia. Um bom acordo pontual, sem trabalhar aquelas coisas que eram abrangentes do acordo da Mercosul, que era horroroso, de liberar compras governamentais, patentes, etc. A gente fez um acordo pontual, praticamente comércio. E está caminhando bem. Acho que a gente, apesar de ser um momento complicado de política externa, a gente está caminhando bem. Eu sou otimista, eu tenho um otimismo. É um otimismo natural meu, apesar de ser pessimista do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista da capacidade da humanidade de ser humana, mas eu estou otimista com relação à nossa trajetória e à possibilidade de tirar bons proveitos dessas relações. Obrigado, Alex. Só tentar reversar o microfone, porque quem fizer pergunta, tem que pegar um microfonezinho desse. Se você quiser, eu ficar um com vocês dois, na hora que vocês forem. E aí a gente passa para. Não quer falar que não é o microfone. Nada que eu falei, sabe? Eu já estava me olhando desesperado. Então, repetindo aqui, então a gente entra agora na sessão de conversa. Né? Na verdade, não é chamar para essas perguntas, é mais o objetivo aqui, né, de explorar essa discussão de essa reconfiguração dessa geopolítica, pacto de justiça para o Brasil, se mudar ou não, que a gente já viu aqui na mesa, né, uma posição favorável do Brasil não mudou, essa forma de se posicionar na política internacional, e, claro, esse pacto do Rio de Janeiro. Eu vou aproveitar que usar a prerrogativa de mediador para começar a fazer as perguntas, depois, evidentemente, eu passo para os demais. Eu só queria colocar aqui, porque eu queria explorar, que vocês explorassem um pouco mais, além do próprio tarifaço. Então, ou seja, qual seria hoje a visão dos Estados Unidos, do Brasil, no caso do Rio de Janeiro? Ou seja, não é só o tarifaço, né? Ou seja, é um movimento que eles estão fazendo de tentar, de novo, uma tentativa de reafirmação da hegemonia norte-americana. Num contexto que talvez, hoje, mas sempre isso é uma aposta, né, eles têm muito mais dificuldade do que, como o Alex lembrou, no final dos anos 70 e início dos anos 80. E lá eles tiveram enorme êxito. Né? Eles conseguiram acabar com a Guerra Fria, favorável para eles, né? Conseguiram enfraquecer a competitividade japonesa frente a eles, não é isso? E, inclusive, conseguiram fazer com que toda a América Latina, em certa medida, ficasse subordinada a eles, pelo esse processo de ajustamento todo anti-inflacionário, né? Dá uma guinada, como você falou, na sua política de desenvolvimento. Virar o eixo disso numa política mais aberta, mais neoliberal, menos estratégica, até em certa medida anti-industrial. Dando uma guinada para o primário exportador. Então, ou seja, espera enorme êxito de reposicionar nas suas diversas facetas. Só que também eu acho que nos Estados Unidos, pelo menos, se fosse bem menos, vocês são especialistas de economia internacional, eles geralmente são, podemos dizer, depende do contexto. Tem momentos que ele tem uma guinada para se preocupar demais com
América do Sul e ter uma política. Eu não enxergo, talvez, nesse momento, não sei se seja, que exatamente há algo para a América do Sul. Acho que essa região talvez não seja, com exceção talvez da Venezuela, que é onde o Trump está dedicando uma narrativa, vamos dizer assim, mas com exceção ali do caso da Venezuela, até esse prêmio Nobel pode, se quiserem falar disso também, pode ser algo associado um pouco a isso, né? O prêmio Nobel da Paz, né? Para um ativista em oposição ao Maduro, né? Então, fortalecendo essa narrativa ali de que algo precisa ser resolvido na Venezuela. Mas, fora isso, talvez eu não veja uma política clara, que eu gostaria que se explorasse, de um reposicionamento, de uma reafirmação da hegemonia norte-americana para cá. Talvez eles já conseguiram isso. E agora está no momento de repensar isso com o próprio golpe de 16. Vou dar um exemplo aí que no dia seguinte foi lá o Serra falar: o que vocês precisam da gente agora? Já executamos a guerra híbrida, né? Já desestabilizamos uma política de Petrobras forte, né? Desafiando certos posicionamentos mais para o Sul, né? Formando na Sul, uma tentativa de formar um bloco. E, aliás, inclusive, nesse sentido, talvez também eu queria que você explorasse essa coisa de possibilidade de bloco, não bloco. E aí, no Rio de Janeiro, eu concordo, né? Ele faz não tem importância nenhuma. Vou encerrar já minha pergunta, já está bom. Mas qual seria uma política internacional boa que o Rio de Janeiro poderia contribuir para o Brasil? Porque existe ainda hoje uma Secretaria de Assuntos Internacionais, não sei qual é o nome exatamente, que muda de governo para governo, do governo do Estado. Mas eu, na época que estava lá, eu conversei com alguns professores, eu tinha muito mais ele com aquela preocupação de preparar um pacote para ir para eventos, para preparar ali muito mais aquela coisa de roadshow, do que propriamente ser alguém que está fazendo contatos para definir alguma política internacional. É muito mais ali no momento que precisa, para um evento que o governador vai uma galera ali para vender as maravilhas, as possibilidades do Rio de Janeiro, ali, um cardápio, né, para tentar atrair algum investidor. Mas não é uma coisa organizada para construir uma política de fato ali, né, de comércio. Então, também, talvez, qual seria essa possibilidade, reconhecendo que o Rio de Janeiro não é um Estado com muito papel nas relações internacionais, né, mais voltado para o próprio mercado interno, né, mas com a questão do petróleo, com posicionamentos que vieram a partir, em particular nos anos 2000, começou a entrar bastante multinacional aqui. Não era a tradição da base do Estado do Rio de Janeiro ter presença de multinacionais. Mas a partir ali, particularmente do governo Sérgio Cabral, mais ou menos, né, houve uma entrada mais maciça de multinacionais e uma tentativa de pensar uma reconfiguração do território com a atração desses grandes investimentos, né? Talvez o maior símbolo ali foi a ThyssenKrupp, né? Veio com uma grande siderúrgica. Mas antes disso já tinha algumas montadoras, era no governo Marcelo Alencar, né? Peugeot, Volkswagen, caminhões e tudo, eu não sei. Então começa esse movimento nos anos 90, mas que talvez nos anos 2000 foi mais vindouro, né? Uma aposta. Aí também juntou o petróleo, né? Tem uma série de empresas ali, Schlumberger e outras empresas ali tentando escolar nesse movimento forte da Petrobras, como se fosse uma grande fronteira. Isso, perfeito. Então, mas isso tudo meio à parte, acho que de uma política de fato organizada. Então, aproveitando vocês também, eu queria ir um pouco além. Porque se você ficar só discutindo tarifação, de fato, a gente não explora muito o Rio de Janeiro, mas acho que talvez poderia pensar algo além para a gente colocar o Rio de Janeiro na situação, mas aí, claro, sabendo como você configura se de fato os Estados Unidos têm ou não uma política para a América do Sul, para o Brasil, ou se no caso é só em alguns momentos ali eles entram desestabilizando, estimulando o golpe, né? Até o tarifação está pedindo talvez seja isso, tentar destabilizar um pouco, mas não é uma política clara, né? O que eles querem? Eu acho que o Trump, ele tem uma visão também mais anacrônica e política em relação à América Latina, mas com uma perspectiva imperialista sobre a região. Ele tem seu Panamá, quando ele pensa sobre a questão do narcotráfico na região, acho que aquele veio assédio típico norte-americano,
uma saída militar, uma entrevista no capítulo da Venezuela, ele entende a América Latina como uma área que deveria, de fato, explorar os interesses americanos, né, e se sente, de alguma maneira, desagradado pelo fato de perceber uma China cada vez mais presente, né, que é um fenômeno irreversível. A China na América Latina, como parceiro comercial, como investidor, como financiador, né, então, os chineses financiam muitos projetos aqui na região, por exemplo, na área de infraestrutura, mas a gente pensar no Brasil mesmo, como a China, a China financia muita coisa na região como geral. Isso é um fenômeno irreversível, a gente não vai mudar, queira o Trump ou não. Não sei se não tem uma política bem definida, mas a escolha do Marco Rubio não é um acaso. Escolheu para ser candidato alguém que tem um olhar desse tipo da América Latina. É um cara de origem na região, exatamente, de origem humana, que tem um olhar bem tosco em relação à América Latina, como nada tem que ser modulada, subjugada, né? A luta para tirar ali do estilo do coronavírus do passado, onde a área ser submetida na base da intimidação, da força, que ele faz quando a região é isso. É claro que não é o Trump que cria esse conceito, nem nada do Estado, nada do terrorismo, mas ele volta a usar isso com muita força. Surgiu ali com o Nixon e o Reagan, nos anos 80, mas ele está usando isso para justificar esse assédio militar na Venezuela. Tá? Me preocupa particularmente também esse olhar que ele tem sobre a região como uma área a ser submetida à intimidação da força. E o Brasil, como grande ator da região, fica muito alvo dos Estados Unidos. O Brasil ele consegue ser um alvo duplamente, porque somos BRICS e somos da América Latina ao mesmo tempo. Então, isso faz o Brasil um alvo duplo para ele, o que é ruim. Eu costumo dizer sempre que, para líderes como o Trump, o melhor é passar desapercebido, não ser notado. Infelizmente, o Brasil foi notado. Foi poucos dias antes do prefácio, né? E aí o Lula aqui no Rio de Janeiro, na cúpula, falando de desvalorização e tal, né? Quer dizer, ficamos muito novos do Trump. Acho que ele tem um olhar, esse olhar preocupante sobre a América Latina como uma área submetida, um viés neo-imperialista mesmo. Isso é ruim. Em termos de integração regional, não vemos o melhor momento, certamente. O Mercosul já tem momentos bem melhores do que hoje. Vemos esse descolamento Brasil-Argentina, esse efeito do Mercosul, efeito da integração, na sua acabou, do ponto de vista prático. O Lula tentou em 2023 uma cúpula em Brasília, resgatá-la na sua, alguma coisa do tipo, não conseguiu. E quando eu olho para a região sul-americana e latino-americana em geral, mas mais a América do Sul, percebo muitos sinais de se encontrar. Você acha que acabou porque como é que falta de financiamento? Eu acho que os atores eles pensam a região de maneira muito assimétrica. O Lula, no 2020, tinha mais facilidade de pensar em integração. No 2020, a integração bombou. E bombou em parte porque havia uma negligência benigna dos Estados Unidos, que olhavam muito para cá, no ano 70 jogando para a Ásia, para o Oriente Médio, deixaram a América Latina. E aí ele surgiu uma onda positiva de integração, aí o Mercosul se aprofundou, surgiu a Sul, surgiu a CELAC. O momento hoje é bem ruim, porque acho que há sinais desencontrados. Mesmo quando eu penso à esquerda latino-americana, há sinais desencontrados. Compara o Lula com o Boric, por exemplo. O modo como eles pensam Cuba é muito diferente. O modo como eles pensam Rússia é muito diferente. O Boric é um grande crítico de Cuba e esquerda. O Boric é esquerda, grande líder de esquerda chilena. De um momento estudantil e tal. Ele é super crítico do governo de Ascanel, ele é super crítico de Cuba, ele é super crítico do Putin. O Lula não, o contrário. O Lula fala Cuba, o Lula fala o Putin. Ele não faz tradicionalmente, a favor muito, agora a favor um pouco menos, mas a favor demais. O Boric é o contrário disso. E temos lideranças mais à direita com as quais é difícil dialogar, não precisa dialogar com a direita, né? Se depender, tem sair do Mercosul, não tem como sair propriamente, mas a gente já está falando de querer negociar um acordo sozinho com os Estados Unidos, né? Na margem do Mercosul. Então a integração também não vive certamente seu melhor momento. E o Lula tem tido dificuldade de se afirmar de fato como esse líder sul-americano. Já teve dificuldade no 2000, mas hoje é muito mais difícil para ele. Porque a região, de fato, não é uma região hoje muito inclinada à integração. E quando se pensa em integração, é a integração mais superficial. Sem grandes instituições, alguns defendem que o governo deveria voltar, dar um passo atrás, quer dizer, ser uma maneira de começo, não mais uma maneira. Então, isso é um desafio. E no Rio de Janeiro, sim, eu acho que temos um espaço de mais uma secretaria, já tem uma subsecretaria, depois foi ouvido o Reis aí. Temos que pensar melhor no mundo. Acho que nesse ponto São Paulo é bem melhor, infelizmente São Paulo está bem um governo bem bolsonarista, mas lá eles pensam de maneira mais pragmática, e toda hora a gente vê
inclusive o secretário de Educação do Tarcísio fez mestrado comigo há muitos anos atrás, de carreira, e amigo pessoal, embora ideologicamente tenhamos divergências profundas, mas lá tem uma atividade enorme, e o Rio a gente vem muito pouco. Acho que o Rio virou um estado, a cidade do Rio também, mas muito provinciano, demais. Né? Então, você de fato precisa uma estratégica para fora, e tentar, de fato, mapear oportunidades, possibilidades. Até recebemos delegações nacionais, de vez em quando vem algumas, mas os efeitos práticos já estão sendo muito poucos. E talvez porque, de fato, a gente não consiga dar aquela dinamizada na economia do Estado, não dá para comparar os Estados Unidos de São Paulo com o falta alguma coisa de base, né, para a gente poder aproveitar as possibilidades nacionais que o mundo oferece mesmo em momentos de crise, como disse, oportunidades. Mas você já que em algum momento teve uma você faz. Eu acho que o Rio perdeu importância do ponto de vista estratégico já há algumas décadas, né, que é o que nós temos trabalhado nesse momento. Na política internacional, você secretaria, ela teve um papel mais importante em outros momentos, mas já havia outras realidades. Né? Então, ela surgiu ali com política ideológica, tentar colocar o Rio de Janeiro, um pouco nessa posição de vanguarda mais progressista, aí você tem o governo de Lisboa, por exemplo. Nos anos 2000, né, havia muito empenho ali, tivemos do Rio de Janeiro, então houve uma atividade para essas áreas, né, mais de poder grandes eventos, né, e o Rio emendou uma série de grandes eventos que mobilizaram também a cidade, você chega com mulheres públicos, investimentos, público, o Rio foi importante, mas claro que se ali, né, nos anos 2000, a primeira das capitais do canal, a gente viu ali, de fato, uma cidade do Estado do Rio sendo mais rentável. Eu acho que esse ápice hoje já não tem sido mais. Na verdade, se a gente pensar isso mais genérico, a questão do tarifaço. Na verdade, o tarifaço ele é uma coisa que eu penso assim, realmente. Está pouco se importando com o tarifaço. O tarifaço é mais uma questão de aparelho, de política, de aparecer em mídia. E é uma estratégia da extrema-direita mundial. Está na mídia o tempo todo. A toda hora os feitos está em evidência. O efeito prático disso é praticamente nulo. Não tem realmente efeito econômico importante no tarifácio. Não só para o Brasil, como para vários outros países. Isso aconteceu também no Canadá, etc. Esse tipo de situação é realmente política. Só para ficar tendo toda uma evidência, que é toda hora. Aí ele ameniza, como se vai um sopro e bate, né? Como aconteceu agora com a China. A China fez uma grande negociação, faz pouquíssimo tempo, agora já aumentou a tarifa para 100%. Mais os 30%, eles são 130%. São sempre além do que já havia. E, na verdade, quando isso na prática, é o que a China fala, eu não vou ficar discutindo isso. O ministro de Relações Exteriores da China falou, não vou ficar discutindo isso. Não faz sentido ficar discutindo. Perder meu tempo discutindo isso. A China não tem medo desse tipo de situação. Faça o que vocês quiserem, mas fazendo o que a gente tem que fazer. Do ponto de vista interno, porque a China é muito grande do ponto de vista econômico, político, militar. É uma questão que nós não temos. Esse avanço dos Estados Unidos com relação à América Latina, ele começa, na verdade, com o Obama. Começa lá com o Obama. Não sei se vocês se recordam, mas o Obama, o Biden, que era secretário dele, conversar com a Dilma, o presidente, sobre a flexibilização da lei do petróleo. E a Dilma diz categoricamente: não vamos mudar a lei do petróleo. A lei do petróleo vai continuar a lei da partilha. E nós vamos manter a Petrobras como a operadora única, um percentual mínimo de participação de 30% de todo empreendimento de pressão. Isso é a lei que foi tratada de. A consequência disso seria royalties que seriam aplicados em educação, fundamentalmente, e depois, secundariamente, na saúde. Não sei se vocês se recordam, também isso foi em 2013. 2 semanas depois da visita do Biden, começa a implementação de
são coincidências que a história não podem desmentir. E aí começa todo o processo. E eles perdem a eleição de 2014, que ninguém esperava perder. Perderam uma virada histórica em Minas Gerais. A eleição foi ganha pela Dilma, uma virada histórica em Minas Gerais. Finalzinho da contagem, estava toda a cúpula do PSDB lá reunida no Belo Horizonte. A cara do pessoal do Aécio, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu estava na Praça São Salvador nesse dia. Eu não lembro se eu frequentava naquele dia, eu estava lá, uma chuva. Acho que foi a chuva da glória, né? Do Aécio, não lembro. E aquele momento representou o início de um golpe mais profundo, né? E aí, a partir dali, a coisa ficou um pouco mais grossa. Não só pela ida pós-golpe. Foi logo depois da vitória da Dilma, também conseguiu governar em 2015, tomando pauta das bombas, Congresso, etc. Só segurar a pauta da bomba. E logo no final do ano começa o processo de impeachment. Em 2016, abril, elas querem a deposta. O Congresso vota no final de abril pelo impeachment. No dia seguinte, como eu já falei, o pessoal vai conversar com os Estados Unidos. E logo depois começam as narrativas dos governos dos Estados Unidos de que a América Latina tem que voltar a ser o quintal dos Estados Unidos, que agora foi definido uma fala explícita desse rapaz ali, desse ex-cubano, né? O Marco Rubio, dizendo a América Latina é nosso quintal e tem que voltar a ser nosso quintal. Eu não estou discutindo isso, é uma verdade histórica. Segundo a sua visão. Então, do ponto de vista político, essa coisa muito bem resolvida para ele. Mas que ao mesmo tempo é pouco importante. É mais uma marcação de posição. Porque, para falar a verdade, se vocês pensarem bem, pegarem na linha do tempo, a fala do Tarifaço, por exemplo, ela é por conta do Brasil sediar a reunião do BRICS. O grande alvo desse povo é a China. E a gente está no meio desse processo porque a gente, uma grande, a maior economia da América Latina, óbvio que nós somos BRICS. Essa é a questão. A Venezuela sempre foi um alvo eterno dos Estados Unidos. Isso aí não é uma coisa nova. Né? O fato de botar navio de guerra no Caribe é uma coisa agora nova. Quero ver como vai ser a reação internacional. Por enquanto, é uma reação tímida, porque não houve efetivamente uma agressão, apesar de haver mortes, né, de haver mortes naquela região, supostamente de narcotraficantes, de jovens de 18 anos, seriam perigosos narcotraficantes. Então eu não vejo isso como uma coisa não, mas é perigosa. É uma situação muito instável do ponto de vista político. No Rio de Janeiro, Bruno, eu penso o seguinte, eu não sei se a gente pode associar essa situação de política externa que a gente precisa de tempo de pensar em Rio de Janeiro, porque eu acho que o Rio de Janeiro não pode ser pensado em termos de projeto de desenvolvimento sem que a gente tenha em mente uma coisa muito maior, que é um projeto nacional de desenvolvimento. E a gente vai colocar o Rio de Janeiro com as suas relevâncias do ponto de vista de potencial industrial, e a gente tem, sobretudo na área de construção naval, na área de fornecimento de petróleo, e coisas um pouco mais saúde, que é uma coisa que tem um potencial fundamental. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo a criação de uma indústria de vacinas e de medicamentos. Porque o Rio de Janeiro morreu de várias formas. Destruíram a construção naval deliberadamente.
quando destruíram o Grenério deliberadamente, que era para proteger a nossa sociedade futura. E voltar lá com o plano 90, lá com o Paulo e com o Fernando Henrique. Ele morreu ali, em termos religiosos. Já tinha morrido, a gente começa a morrer, para falar a verdade, para falar de capital financeiro, que é o que manda ali, morreu com o Naginar. Morreu com o golpe do Naginar, da Bolsa de Valores. E todo o mercado financeiro que era concentrado no Itaú foi para São Paulo. Você lembra disso? Lembrar de idade eu lembro disso porque eu estava me informando, eu estava conversando, cara, todo mundo para São Paulo. Eu nunca iria para o mercado financeiro, mas alguns colegas de turma foram trabalhar no mercado financeiro e vários foram para São Paulo. Naginar acabou com o sistema financeiro do Rio de Janeiro. Todos para São Paulo. Todos. Um espaço muito curto de tempo. Muito curto. E além disso, o que ele provocou, do ponto de vista do sistema financeiro, foi uma enorme concentração do ponto de vista das chamadas antigas corretoras e distribuidoras que se juntaram umas compras. O Pactual, depois o BTG Pactual, etc. Enfim. E os bancos também foram comprando uns aos outros. Quando eu era estudante de economia, tinha a poupança Bandeireira, né? Que salvou o Brasil da inflação, que é a conta remunerada, que é a verdade. Era um fato que você eu não preciso deixar a moeda brasileira, a moeda nacional, para buscar uma moeda estrangeira. Coisa que é a conta remunerada, né? Remunerada dia a dia. Não precisa sair daquele momento do cruzeiro, do cruzado, para ir ao dólar. Eu posso ter a minha moeda que eu estou remunerada. Garanto muito bem. Então é isso. O Rio de Janeiro morre em dois momentos. Primeiro, quando deixa de ser capital, depois que o mercado financeiro. E a partir daí, a situação da guerra, por isso que a gente tinha aqui. Para ter cola do Fernando Henrique. E a gente tinha aqui era totalmente grande. E era apoiada naquela franja de volta redonda. A construção naval, a metal mecânica lá de a franja de volta redonda, totalmente desestruturada. Isso que acontece que ela é totalmente internacionalizada no Brasil. E a partir daí a gente tem que repensar. Falando que eu estava num projeto, no final do ano do projeto, de tentativa de reindustrializar o Rio de Janeiro. Daí tem a coisa de desenho, meu ponto da vida na realidade. Porque aqui não é, eu nem era da professora da época. Talvez exista uma matéria como é a Fluminense que ele para cá. Coisa que ele veio para cá. Que era um projeto do governo do Estado, pensar o desenvolvimento do Rio de Janeiro a partir de uma reindustrialização. Esse projeto de desenho, por exemplo, ia trazer não só a indústria de montagem do desenho, que era na verdade uma projeto era Toyota. Uma grande montadora trazendo várias empresas de aporte, de just-in-time puro. Projetão, bacana. A gente ficou cotado para ser, naquele momento, várias situações. Desenho foi um sucesso. Desenho foi um sucesso, mas não houve nenhuma outra situação de desenvolvimento posterior a essa iniciativa de desenho. E a gente ficou no tempo. Até chegar o governo Lula em 2003 e tentar reestruturar a indústria de construção naval. Conseguiu. Isso é um testemunho hoje popular. Eu trabalhei como pesquisador durante um bom tempo na história de construção naval. Visitei todas as disciplinas, todas. Foi uma só, todas as construção naval. E de aporte da chamada parapetroleira. Foi criada também, não só em Macaé, mas em várias outras regiões. Niterói tem muito.
disse que tem todas elas naquele projeto da Petrobras, que era magnificar, sem nenhuma alusão à lei do magnífico do nosso querido Donald Trump, que era o conteúdo nacional, que a lei de conteúdo nacional garantia, determinava a imposição de um conteúdo mínimo nacional para que você fizesse os investimentos de petróleo que saíram de, vejam bem, saíram de 20 bilhões anuais para 200 bilhões anuais. Não é por acaso que as empresas que cresceram em torno desse projeto, além da própria Petrobras, que foi um alvo do golpe de 2016. A Petrobras, todas as empresas que montavam os planetis para esse processo, a Odebrecht, a AES, a Gutierrez, etc., e que foram punidas por alguma coisa que nos Estados Unidos é legal, que é o próprio. Para dizer o mínimo, para começar. Mas, enfim, até essa discussão é longuíssima, então eu trabalhei muito com isso, trabalhei muitos anos com petróleo. Minha tese é em petróleo. Minha tese de doutorado é em petróleo.